Oi, sexto ano, como é que estão? Espero que estejam todos bem. A tia está aqui muito bem, disposta a dar uma aulinha maravilhosa para vocês. Espero que vocês me recebam bem na casa de vocês. Então vamos lá. Nós vamos estudar hoje uma nova classe de palavras ou classe gramatical, uma novidade, que é a preposição. Sempre que vocês ouvirem falar em preposição, vocês levem à mente junção, união. A preposição, ela tem essa ideia de unir, né, de juntar algumas coisas. Vamos já descobrir qual é a preposição dentro de uma frase, qual é o papel dela, qual é uma preposição dentro de uma frase. Nós vamos dar exemplos. Vocês vão pegar a gramática na página 235. Preposição, página 235, livro de gramática, olha. Unidadezinha 18, estamos chegando lá, firmes e fortes. Conto com vocês, viu? Todo dia, quando eu vou rever um slide, quando eu vou ver como passar um conteúdo, eu lembro sempre de vocês, pensando qual será a melhor forma, né, de passar esse conteúdo para vocês. Eu espero que esteja dando certo. Qualquer coisa a tia está à disposição. Tia, você pode explicar melhor alguma coisinha que ficou faltando na preposição? Posso sim, pode me chamar no PV, né, que a tia está à disposição. Então vejamos. Para chegar ao conceito, leia. Aí tem esse trenzinho todo bonito, como a tia já disse, todo o conteúdo da gramática ele é contextualizado. Então vejamos. Trem de ferro. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, voa fumaça. O texto é do Manuel Bandeira, Antologia Poética. No poema, o verso café com pão se repete. Que efeito ele provoca? Então você vê que fica café com pão, café com pão, café com pão. Qual é a ideia dessa repetição? Repitam comigo, bora lá, sexto ano. Café com pão, café com pão, café com pão. Essa ideia da repetição é para quê? Para dar a ideia do barulho do trem. Essa repetição, café com pão, é para nos dar a ideia do barulho feito pelo trem, representar o barulho feito pelo trem em movimento. Por isso a repetição do café com pão, café com pão, café com pão, para nos dar uma ideia de um trem em movimento. Vejamos aqui, titia baixar. Escreva as palavras do texto que estabelecem ligação entre os termos abaixo. Que liga, que une. No singular, café com pão. Liga o café ao pão. Trem de ferro. O trem é de ferro. Liga trem a ferro. E no plural tem cafés com pães, trens de ferro. Você vê que as palavras vão para o plural, mas essas do meio, de vermelho, que fazem a ligação, elas não mudam. Elas continuam no singular. Na passagem do singular para o plural, houve modificação nas palavras com e de? Não houve, elas continuaram as mesmas. Não houve modificação nas palavras com e de? Muito bem, não houve essa modificação. No texto, as palavras com e de são preposições. Opa! Achamos exemplos de preposição. O com e o de é uma preposição. São preposições. E o que é preposição, sexto ano? É uma palavra invariável que liga duas outras, estabelecendo relação entre elas. Vamos por partes. O que é uma palavra ser invariável? Já expliquei aqui outras vezes. Ela não variar, ela só existe de uma forma, ou só no singular ou só no plural. Geralmente elas existem só no singular. Se as outras forem para o plural, mas ela não modifica, só no feminino ou só no masculino. Ela só existe de uma forma. Ela não fica variando conforme as outras. Então, preposição é uma palavra invariável que tem a função de unir, de ligar duas palavras, como o exemplo do café com pão. Unir o café ao pão. O com é a preposição que uniu o café ao pão, estabelecendo relações entre elas. Então, há uma relação entre essas palavras.
Prontinho, já sabemos o que é a preposição, né? É a junção, ela une, ela tem a função de unir as palavras. Veja a lista de preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Essas são algumas preposições. Não esqueçam. Toda vez que você tiver dúvida, você pensa. Preposição tem a função de unir duas palavras, estabelecendo uma relação entre elas. E esse é o quadro das preposições. Tia, mas o a não é artigo? O a também pode funcionar como artigo. Só que o a ele é multiforme, ele também pode funcionar como uma preposição. Aí nós temos aqui. Café com pão. O com é uma preposição. Café sem pão. O sem também é uma preposição. O com é uma preposição porque está ligando café a pão. E o sem é uma preposição porque está ligando café a pão também. Só que esse com, a tia disse que a preposição ela estabelece uma relação. Além de fazer a junção, ela estabelece uma relação entre as palavras. Aqui no café com pão, estabelece uma relação de companhia. Companhia, a presença do café acompanhada do pão. Então, o café está fazendo companhia ao pão. Já no café sem pão, está estabelecendo uma relação de ausência, de falta de carência. O café apenas faltando o pão. Então, já sabemos que a preposição ela estabelece relação. No caso de café com pão é uma relação de companhia, de presença, e no caso do café sem pão é uma relação de ausência, de falta, de carência. As preposições estabelecem relações entre as palavras. Fique de olho. Isolada, a preposição nada significa. Ela só tem valor dentro de um contexto. Certinho? Então, as preposições, elas estabelecem relações. Além de ligar, elas estabelecem uma ligação, umas relações. Só é de companhia ou de ausência? Não, existem mais. Nós vamos já estudar. Pronto, show. Aqui estão as relações, né, estabelecidas pelas preposições, que nós vamos estudar juntos, fazendo, né, a referência, a ligação entre elas. Vejamos. A letra A, essa questão está na página 236. Peguem o livro aí que eu vou fazê-la com vocês. Vou acompanhar aqui no meu livro, vamos acompanhar na telinha do celular e vocês já vão acompanhando. A tia vai fazê-la com vocês para facilitar a busca das relações, né? Das relações estabelecidas pelas preposições. Então, a letra A é assunto. Você vai ler todas e ver que a letra A, onde é que a preposição está falando sobre assunto? Bem aqui, ó, onde tem os repórteres nada entendiam de política. Os repórteres nada entendiam de política. Por que está estabelecendo uma relação de assunto? Entendiam de política. Está ligando entendiam a política. E o a é a preposição. Entendiam sobre que assunto? Política. Por isso que está exercendo uma relação de assunto. Na letra B, vocês vão procurar uma frase que trate sobre ausência, falta, carência. Na frase em que se fala namoro sem beijo, goiabada sem queijo. Aqui, ó, namoro sem beijo, goiabada sem queijo. É uma ausência. O namoro não tem beijo e a goiabada não tem queijo. É ausência, né? É falta, é carência. Namoro sem beijo, a preposição é o sem, está ligando namoro a beijo. Goiabada sem queijo, a preposição é o sem, está ligando goiabada a queijo. Letra C, causa. Ficou apavorado com a ventania. Qual foi a causa do apavoramento dele? Hein? Porque ele ficou apavorado com a ventania. Por que ele ficou apavorado? Por causa da ventania. Então, a letra C, causa, ficou apavorado com a ventania. A causa dele ter ficado apavorado foi a ventania.
Letra D, relação de companhia, a gente encontra na frase: as meninas saíram com as amigas. A companhia das meninas foram as amigas, então estabelece uma relação de companhia. Letra E, conteúdo. Letra E, conteúdo. Tome um copo de suco, este é o vidro com perfumes. Tome um copo de suco, este é um vidro com perfumes, então é conteúdo. Aqui, ó, tome um copo de suco. Qual o conteúdo do copo? Suco. Este é o vidro com perfume. Qual o conteúdo do vidro? Perfume. Então, estabelece uma relação de conteúdo. Quais são as duas preposições dessas frases? O de e o com. O de liga copo a suco e o com liga vidro a perfume. Tempo, letra F. O que fala sobre tempo aí? Esperamos até a noite. Esperamos até a noite. Ao tempo que foi esperado. O até estabelece uma relação de tempo entre esperamos e a noite. Letra G, finalidade. Qual o fim? Qual a preposição aí que está estabelecendo relação de fim, de finalidade? Estudei para as provas, letra G. Qual a finalidade de ter estudado? Para as provas. O fim do estudo, a finalidade do estudo foi ter estudado para as provas. H, lugar. H, lugar. Nós iremos até Recife. Qual o lugar que eles vão? Até Recife. Então, a até para estabelece uma relação de lugar. Letra I, instrumento ou meio. Onde é que a gente encontra a frase? Passava a ferro toda a roupa. Passava a ferro toda a roupa. Com que instrumento ele passava a roupa? A ferro. Com que meio ele passava a roupa? A ferro. Então, estabelece uma relação de instrumento ou meio. Letra J, modo. Qual frase estabelece relação de modo? Vestia-se com elegância. Qual o modo como ela se vestia? Com elegância. Então, é o modo como ela se vestia. K, oposição. Oposição. Os cidadãos devem agir contra a violência. Contra dá uma ideia de oposição. Eu vou me opor à violência. Então, esse contra estabelece uma relação de agir e violência, mas de oposição. L, posse. Uma relação de posse, que é meu, pertence. Os cabelos de Clara estavam presos. Estabelece o de, estabelece uma relação de posse, porque os cabelos são de quem? Da posse da Clara, os cabelos são dela. E por último, a letra M, matéria. Esse sino é de bronze, essa taça é de cristal. É a matéria do que é feito a taça. Do que é feito a taça? De cristal. Do que é feito o sino? É de bronze. Então, é a matéria, estabelece a relação de matéria. Alguns ficaram CC colocados. Agora é hora de vocês, porque tem umas letras que elas se repetem. Esses que ficaram faltando, vocês vão tentar fazer sozinhos, tá bom? A tia já deu muita dica. Próximo, tem aí, né, o Snoopy. Olha que lindo o Snoopy. Como assim? Para que servem os cães? Os cães são maravilhosos. Agora nós vamos começar a estudar a locução prepositiva, página 237. Somos a forma de vida mais maravilhosa da Terra. O mundo se curva diante de nós. Não é? Olha aí ele. Acho que não deu certo não, né? Vejamos. Complete com o número de palavras que formam cada termo destacado abaixo. A forma de vida. O de, apenas uma palavra. O mundo se curva diante de nós, diante de duas palavras. Vamos ver onde vamos chegar. A palavra de classifica-se como preposição. O de, ele é uma preposição. A expressão diante de classifica-se como locução prepositiva. Atenção, sexto ano, acordem aqui. A tia já explicou locução. Toda vez que houver locução antes de algum nome de classe de palavras,
É porque existe mais de uma palavra, ou seja, duas ou mais palavras com uma função de exercer aquela classe de palavra. Por exemplo, uma locução prepositiva é mais de uma palavra com a mesma função de uma preposição. Lá quando a gente estava estudando adjetivo, a locução adjetiva são duas palavras com a mesma função de um adjetivo. Só que o adjetivo ele é formado só de uma palavra e a locução adjetiva é formada por duas palavras. A preposição ela é formada por apenas uma palavra, um pedacinho. E a locução prepositiva é formada por duas palavras, dois pedacinhos. Locução prepositiva é o conjunto de duas ou mais palavras empregadas com valor de preposição. Então, uma locução prepositiva é o conjunto de duas ou mais palavras empregadas com valor de preposição. Alguns exemplos de locuções prepositivas, olha aí, coloque na cabeça de vocês. Acerca de, acima de, a despeito de, além de, antes de, ao lado de. Essas também exercem a função de preposição, só que são formadas por mais de uma palavra, portanto elas são uma locução prepositiva, mas elas têm a mesma função, elas fazem a união entre palavras e estabelecem relação entre elas. Fique de olho. Em geral, a locução prepositiva é formada de advérbio ou locução adverbial mais preposição. Pronto. Combinação ou contração, página 238. Esse é um conteúdo show que vocês vão já aprender. Combinação ou contração, também faz parte lá da preposição. Barbie. A boneca mais famosa do mundo, lançada em 1958, foi inspirada em Barbie Handler e ganhou seu nome. Filha da americana Ruth Handler, fabricante de brinquedos. Ruth achava a cara das bonecas da época infantil demais. Por isso, ela desenhou sua Barbie com um ar mais adulto. Ao lado do marido, Elliot, fabricante de casas de bonecas, ela fundou a fábrica de brinquedos Mattel em 1945. E até hoje existe, né? É uma respeitada fábrica de brinquedos. Olhem aí os meninos que querem saber curiosidades sobre os brinquedos, que são amantes dos brinquedos. Vejamos, existe a combinação e a contração. Combinação é quando uma coisa dá certo. Um combinado, uma coisa que se combina, tem grande possibilidade de dar certo. Então é uma coisa, né, junta, coisa que dá certo. Contração, lembra quando a mulher diz que sente contração na gravidez? Ai, que dor, quando ela quer expelir alguma coisa, quando ela quer soltar algo. Então, combinação é quando só se combina, se une. Contração é quando algo tem que sair. Vamos por aí. Então, observe. Ao lado do marido Elliot, como é que eu formo a preposição ao? Unindo a preposição a mais o artigo o. Então, eu só uni, eu só combinei o a com o, formou ao. Não precisou perder nada, só foi unir, juntar. Na união da preposição a com o artigo o, houve perda ou modificação de letras ou fonemas? Não houve perda nenhuma. Em ao existe uma combinação? Sim, existe uma combinação, porque não houve perda de nenhuma letrinha. Elas só se uniram, elas só se juntaram. Combinação é a união da preposição a com outra palavra, sem que haja perda ou transformação de elementos. Então, combinação é só uma união, uma junção. Quais são as combinações que existem? Aqui temos os exemplos. Ao, combinação da preposição a mais o artigo o, formou ao. E aonde é a combinação da preposição a com o advérbio onde, fica onde. Tanto ao como aonde, apenas uma junção, não há perda. Lembrando que isso aqui a gente está só relembrando, já estudamos ano passado. Quando é que há uma contração? Meu Deus, há uma contração? Alguma coisa foi perdida pelo meio. Barbie é a boneca mais famosa do mundo. Barbie, a boneca mais famosa do mundo. Do é uma preposição, só que ele é formado por contração. Vamos ver como é. O do, ele é formado da preposição de mais o artigo o. Se é formado da preposição de com o artigo o, alguma coisa aconteceu, senão ficava del, né? E não é, é dó. Como é que se faz?
O dia que todo sorridente mais o ó. O que que acontece? O ó chuta o é para longe, o é não permanece e fica só o D com ó, que fica dó. Então, contração é quando perde alguma coisa. Na união da preposição de mais o artigo ó, houve perda ou modificação de letras e ou fonemas? Sim, houve perda. Em do existe uma contração. Por que que tem uma contração em dó? Porque foi perdida a vogal é. Ao invés dela, ela sumiu, ela foi chutada e ficou só dó, tá bom? Então fica: contração é a união da preposição com outra palavra, havendo perda ou transformação de elementos. Sempre a preposição se une a outro elemento. Alguns exemplos de contração. Aqui esse quadro vai ser importante para vocês. Quando é que eu utilizo a craseado como uma contração? É a preposição a mais o artigo a. Ao invés de colocar a, tira-se um a e coloca-se crase, aquele acento agudo para trás. Aquele, aquela e aquilo. É a união da preposição a mais o pronome aquele, aquela ou aquilo. Como não pode ficar a, aquele, dois as, e elimina-se um a e coloca a crase. Pelos, eu quero que vocês prestem bem atenção no pelo, como é que ele é formado. É a preposição per mais o artigo o. Há uma perda aí, qual é? Retira-se o R e substitui pelo L, fica pel, na junção fica pel. Pela, mesma coisa, preposição per mais o artigo o. Qual é a perda que se tem? Retira-se o R e coloca-se o L. Essas são algumas contrações. Por que é chamado contração? Porque perde alguma coisa. Outros exemplos da contração da preposição de. A preposição dele é a preposição de, mais o pronome ele. Ficaria de, ele. Ficaria dois S? Não. Como é contração, um é vai embora e fica só dele. Desta é a preposição de, mais o pronome este. Um é vai embora, portanto é uma contração. Nela, desse lado aqui eu quero que vocês prestem atenção. Nela é a união da preposição em, mais o pronome ela. Gente, a preposição em, quando ela vai se unir a ela se transforma em NE. Ao invés de em nele, fica nele. A preposição em, ela se transforma em NE. E ao invés de em mais ele, fica nele. Em mais isto, fica nisto. Vocês têm que se atentar a essas dicas que a tia está dando sobre contração. Bom? Então vejamos aqui. Leia. Vovô, saia desse laboratório. Depois de certa idade, os pelos crescem no corpo de forma irregular. O que você está inventando, vovô? Tônico capilar para as orelhas. Olha o tanto de cabelo que cresceu na orelha dele. Aí ele pede para você retirar uma locução prepositiva. Que é uma locução prepositiva? Formada por mais de uma palavra e exerce a função de preposição. Qual foi que vocês encontraram aí? Vejam se for a mesma minha. Depois de. Depois de é uma preposição. Então vejamos. Agora complete o quadro com as preposições e indique a relação que cada uma estabelece. Na primeira, no corpo de forma irregular. Esse de estabelece uma relação de modo. Tônico capilar para orelhas, para orelhas. A finalidade é uma relação de finalidade. Para que o tônico capilar? Para orelhas, uma relação de finalidade. Complete a formação das contrações a seguir. Vejamos. Desse é formado pela preposição de, mas o pronome esse. É só voltar lá na tabelinha. No, formado pela preposição em, que se transforma em N, que a tia explicou. Preposição em se transforma em N, mais o artigo O, fica no. Depois tem aí, faça a correspondência entre a preposição destacada e a relação que ela estabelece, do jeito que a gente fez lá naquela outra questão, só que essa daí eu vou deixar para vocês. Fique de olho, a mesma preposição pode estabelecer relações diferentes. Aí a mesma preposição com, mas ela estabelece relações diferentes de acordo com o contexto da frase.
Você tem que prestar atenção ao contexto. Na letra A tem assim: assustou-se com o trovão. Assustou-se com o trovão. Por que ela se assustou com o trovão? Então estabelece uma relação de causa na letra A. Leia e circule as preposições. Tem aí: chegou a Manaus ontem. Qual a preposição? A. Parou ante o monumento e admirou. Qual a preposição? Ante. Então você vai ver, identificar a preposição e circular. Em todas as frases, as diferentes preposições estabelecem a mesma relação. Qual é? Qual é a mesma relação? Eu deixo para vocês. Então nós temos aqui exemplos de preposições: a, ante, após, até, para, perante, sem. E exemplos de pronome oblíquo: mim, ti, ela. Outros: falou, contra, de, em, para, por, sem, sobre. E mim, ti, nós são pronomes oblíquos tônicos. Complete as frases com a preposição destacada e o pronome oblíquo tônico da primeira pessoa do singular, mim. Então vamos ver quando é que se usa mim, quando é que se usa, né? Vejamos. Nunca saberão o que aconteceu entre você e Ricardo naquele dia. Aí quer que você substitua: nunca saberão o que aconteceu entre mim e Ricardo naquele dia. Entre nós e seus irmãos existe uma grande amizade. Entre mim e seus irmãos existe uma grande amizade. Depois temos: a jovem chegou até ele para perguntar o local da festa. A jovem chegou até mim para perguntar o local da festa. Fique de olho: após preposição devemos empregar pronome pessoal oblíquo tônico. Não esqueçam. Tônico, aquele forte. Depois nós temos a quinta questão: a bola é para eu jogar, ou melhor, para nós jogarmos. A bola é para mim. A gente já deu uma pincelada nesse conteúdo quando estava estudando pronome. Complete as frases com eu, pronome pessoal reto, ou mim, pronome pessoal oblíquo. Entregaram a carta para mim. Para eu ir à festa, precisei de um táxi. Fique de olho: após a preposição para, usam-se os pronomes pessoais retos: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Antes de verbo no infinitivo também: para eu ler, para tu leres, para ele ler, para nós lermos. Então, vão completando aí direitinho. Na letra E tem assim: para chegar até sua casa. Para mim chegar até sua casa ou para eu chegar até sua casa? Para eu chegar até sua casa. Lembrando daquela regrinha que eu te explicou nas aulas passadas. Depois, antes de verbo se escreve para eu, tá bom? Compare os pares de frases e explique a diferença de sentido entre elas. Veja: falou de você e falou com você. Vamos explicar. Na primeira, quando ele diz falou de você, é porque ele falou algo sobre você. E quando ele diz falou com você, é porque ele dirigiu-se a você. Pão com manteiga é o pão que tem manteiga passado nele. E pão sem manteiga é um pão que não possui manteiga. Entenderam? O que provocou a mudança de sentido nesses pares de frases? Foi a mudança da preposição. Vocês veem quanto a preposição é importante. Se você mudar ela, mesmo com as mesmas palavras, a ideia fica diferente. Pois nós temos essa outra, fique de olho. Na fala em um dos textos informais, é comum usar o uso da contração da preposição para com o artigo definido o ou a, que fica pra, pró, pras ou prós. A gente costuma utilizar no nosso dia a dia na linguagem informal. Fui à festa, fui na festa, fui pra festa. Há diferença de sentido nas frases acima? Não, nenhuma. Qual dessas frases você usaria em uma situação mais formal? A primeira: fui à festa. Qual dessas frases você usaria na linguagem mais descontraída do dia a dia? Como era que a gente diria? Fui na festa ou fui pra festa? Certo? Qualquer um desses dois. Pronto, vocês vão fazer a tarefinha até a página 242. A tia já deu muitas dicas, já deu muitas explicações. Agora é com vocês, tá bom? Estou à disposição, como sempre. As provinhas estão chegando.